10 horas da manhã, 33 minutos. Vamos destacar o assunto que nós trouxemos no bloco anterior, agora com uma convidada na manhã de hoje aqui no nosso Manhã Bandeirantes. O Supremo Tribunal Federal decidiu que são inconstitucionais 11 pontos da Lei dos Caminhoneiros. São pontos que tratam de jornada de trabalho, pausas para descanso e repouso semanal. A decisão teve placar de 8 votos a 3, vencendo, portanto, a posição do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Sobre esse assunto, o Sindicato das Empresas de Transportes e Cargas de Campinas e Região emitiu ontem uma nota com um alerta para as empresas do transporte rodoviário de cargas sobre os impactos negativos e, nas palavras do sindicato, nefastos que a decisão de inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei 13.103 do ano de 2015 acarreta a esse setor. Nossa convidada é a doutora Lisa Helena Arcaro, ela é assessora jurídica do Sindicamp, o Sindicato das Empresas de Transportes e Cargas de Campinas e Região. Doutora Lisa, muito obrigado pela sua atenção com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Gostaria que a senhora pontuasse quais são esses impactos negativos e, na visão do sindicato, nefastos sobre a decisão do STF. Oi, bom dia a todos. É com muita satisfação que o Sindicamp participa do programa. Nós temos, como você mesmo disse, nós temos uma lei em vigência desde 2015, né? Então, o primeiro impacto negativo vem da inconstitucionalidade declarada somente nessa oportunidade, né? Nós tínhamos em vigência uma lei aprovada pelo Congresso, partindo do princípio de que toda lei, quando aprovada, ela é constitucional, né? Mesmo porque ela tem um trâmite perante o Congresso Nacional, ela passa por uma comissão de conciliação de justiça, então não existe um ponto que possa se falar, olha, ela chegou constitucional algum dia, né? Então nós temos um princípio de que a lei foi aprovada, a lei foi votada, a lei foi assinada pela Presidência da República, né, e entrou em vigência. Então nós temos aí desde 2015 uma lei que estava produzindo seus efeitos e que todos os transportadores se obrigavam a cumprir, né, até mesmo por força de possíveis reclamações trabalhistas perante o Poder Judiciário. Então, o primeiro impacto foi esse, que é a insegurança jurídica que nós temos depois de 8 anos trabalhando num sistema que hoje foi declarado inconstitucional e que praticamente os dispositivos declarados inconstitucionais são a base de uma operação de transporte de carga, seja ela de lotação, de carga fracionada, né? E um pouco na visão até do sindicato, um pouco distante da realidade das estradas, da realidade do motorista profissional, né? Nós não temos nenhum ponto de apoio onde esse motorista possa pernoitar e permanecer por 11 horas. Nós temos aí uma situação, às vezes, precária nas estradas, né? E agora temos que reformular todas as operações de transporte de acordo com a nova decisão, né? E o que nos preocupa bastante diz respeito ao nosso passado, né? A decisão ainda não está publicada, ela foi publicada no Diário Oficial, né? Mas os prazos para prosseguimento dessa demanda estão suspensos pelas férias, né, pelo recesso forense do Supremo Tribunal Federal. Volta agora dia 1º de agosto, que é quando a gente vai tentar modular, né, pedir a modulação dos efeitos dessa decisão de inconstitucionalidade. Nós temos aí lei que justifique uma modulação, que seria, no caso, aí para proporcionar até mesmo segurança jurídica, porque nós teríamos um passivo aí de 5 anos que seria muito considerável, né? Nós temos muita preocupação com as empresas que de boa fé observaram a lei vigente, né? As convenções coletivas que também davam aí valor à lei
e agora nós temos uma situação totalmente diferente que pode ocasionar um passivo trabalhista, assim, imensurável pela consequência, pelo valor alto que vai estar aí envolvido. Tiago Prudente, conosco no Manhã Bandeirantes, doutora Lisa Helena Caro, assessora jurídica do Sindicamp, Sindicato das Empresas de Transportes e Cargas de Campinas e região. Muito bom dia, doutora. Muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Concordo com a doutora quando fala sobre essa questão da insegurança jurídica que provoca com decisões tão demoradas de um ponto para outro. Só discordo na questão da constitucionalidade, uma vez que o Supremo Tribunal Federal tem essa competência constitucional, inclusive por leis aprovadas pelo Congresso Nacional, a não ser que seja uma PEC, uma emenda à Constituição, que não é o caso. Mas eu queria entender quando os pontos específicos que são mais criticados. Eu vi que o STF derrubou o fracionamento de períodos de descanso e também uma questão do tempo de espera e até aquela questão do descanso em movimento, né, que foi aprovado para essa lei. Esses são os pontos centrais que vão afetar diretamente essa logística, principalmente das empresas? Sim, Tiago, esses pontos são o coração da lei, vamos falar assim, tá? Pelo tempo de espera, nós tínhamos, pela vigência da lei aí, nós tínhamos a faculdade, né? Porque até tem empresas que não cumpriam, consideravam como jornada o tempo de espera, que é o tempo compreendido entre o aguardo e a própria operação de carga e descarga, né? Então, durante esse período, o motorista, ele aguarda, e era o que a doutrina e até mesmo a jurisprudência se firmou no sentido de que seria um período híbrido. Por quê? Embora o empregado estivesse trabalhando, ele não estaria na sua função precípua, que é a condução do veículo, né? Então, durante esse tempo de espera, ele necessariamente não precisa estar 100%, vamos falar assim, à disposição do empregador, né? Ele pode, inclusive, durante esse período, ir almoçar, ele pode, dependendo do motorista que faz, por exemplo, jornada noturna, ele pode jantar, né? Ele tem uma liberdade de usar sala de espera, principalmente nas grandes empresas, nos grandes embarcadores, né? Nós temos aí uma estrutura até para os motoristas, né? Com sala de motoristas, TV, algumas têm até jogos, né? Então, nesse período, o motorista não estava efetivamente na condução do veículo, né? Então, por isso, o pagamento dessa hora, ele se dava a 0,30 da hora normal do motorista, pela Lei 13.103. A legislação anterior, que vigorou até abril de 2015, ela considerava a jornada como jornada, esse período de espera, né? E o que acontecia? Esse motorista, ele, se ultrapassasse as 8 horas de trabalho, ele iria receber essa hora com 1,2. Pela Lei 13.103, que foi julgada pelo STF, nós temos aí tínhamos o pagamento de 0,3 a hora e a não inclusão desse período na jornada de trabalho. Então, se o motorista começava a dirigir às 6 da manhã, às 8 ele chegava no local de destino e de lá ele só ia sair às 10, 10 e meia da manhã, esse período não era computado na jornada de trabalho dele, mas era pago com 0,3, tá? Diante da situação que nós temos hoje, diante de todo o trâmite que o transportador conhece, o tempo de espera realmente é o coração da operação, porque os tempos de direção que nós pudemos avaliar ao longo desses 8 anos, eles muitas vezes acabam sendo menores do que o tempo de espera, né? E como a lei mesmo falava, o motorista não pode ter prejuízo do seu salário, o transportador não poderia descontar essas horas, por exemplo. Se o motorista dirigisse 4 horas no dia, ele ia receber seu salário normal, né? Então, o tempo de espera também conseguia separar uma questão de outra, que seria assim,
aquela ideia de que o motorista está o tempo todo sob tensão, sob a pressão do trânsito, né? Porque muitas vezes ele está, como eu disse, parado. A maior parte dos motoristas, eles acabam tendo, vamos dizer, um equilíbrio entre direção e tempo de espera, né? As exceções, claro, existem, são aqueles motoristas que fazem transferência de uma empresa para outra, então aí eles nem acompanham essa parte de carga e descarga, porque eles são efetivamente liberados quando chegam ao destino. O outro ponto que você tocou, Thiago, diz respeito ao fracionamento do intervalo de descanso de 11 horas. Né? Nós temos uma situação no Brasil que, principalmente antes da pandemia, nós tínhamos aí percursos, não estou falando nem do motorista, mas estou falando de um trabalhador no comércio, que levava às vezes 2 horas para chegar em casa, principalmente em São Paulo, 1 hora, né? E nesse período já está computando o descanso dele do dia. Então, de um dia para o outro, 11 horas, mas ele perde 2 horas, uma para ir, uma para voltar do trabalho, né? O nosso motorista de estrada, que é aquele que viaja, ele não tem esse percurso, né? Então, agora ele tem que ficar 11 horas parado numa rodovia, né? Em que nós não temos a necessária estrutura, até mesmo por parte das concessionárias. Quando foi da aprovação da Lei 12.619, que foi a primeira lei do motorista, os dispositivos que obrigavam as concessionárias de rodovia a formar esses pontos de apoio para o motorista de parada, ele não foi aprovado. E na Lei 13 ele também não voltou. Né? Então, nós temos uma situação bastante delicada com relação a esse descanso de 11 horas para o motorista de viagem, né? E antes, com a lei, a gente poderia fracionar, né? Um mínimo de 8 horas e depois mais 3 dentro das 16 horas seguintes. Então, você conseguia planejar, por exemplo, no dia seguinte, uma entrada a posteriori, ou então a jornada se encerrar mais cedo, tá? E, por fim, também nós temos a questão do descanso do motorista, né, que não está conduzindo, né? Isso principalmente para o motorista de fretamento, né? Esses motoristas de viagem, o de carga não é tão comum, né? O uso, mas essas excursões que a gente via, que vão aí para 600 quilômetros de distância, sempre foram 2 motoristas na condução do veículo. E o período que ele dirige, ok, ele está trabalhando, mas o período que o outro, o companheiro dele assume, não vai ser mais com descanso. Então, nós vamos ter poucas opções. Ou esse motorista vai descer em alguma cidade no meio do caminho, ou ele vai ter que computar com uma jornada com vamos dizer assim, com um grande número de horas extras, o que também não é aconselhável, né? Doutora Lisa, então, deixa eu só... Perdão, deixa eu só aproveitar o gancho da senhora para fazer uma questão com relação aos impactos disso no dia a dia em geral do país. O Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo, Sinditanque de Minas Gerais, assim que foi anunciada a alteração da lei, já diz que os tanqueiros ameaçam greve, estão em situação de greve. E já há também estudos feitos de aumento de frete em função dessa mudança de lei. A senhora acredita nessa possibilidade de uma nova greve dos caminhoneiros? E a categoria como um todo concorda com a posição dos sindicatos patronais de que a mudança da lei é um retrocesso? Ou entende que isso é parte também de uma defesa da categoria dos caminhoneiros? Olha, nós temos hoje duas visões sobre todo esse ponto. Primeiro, nós não temos uma decisão completa, né? O que o Sindicamp aguarda, e eu acredito que outros sindicatos também, seriam os efeitos dessa modulação. Então, essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer para nós termos ciência de como isso vai impactar diretamente. A segunda questão, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai trazer 2 consequências que são gravíssimas. A primeira, que é uma preocupação muito séria do nosso setor, mesmo porque, assim, muitos conduzem carga perigosa, nós temos um equipamento de trabalho muito grande, que tem que respeitar veículos menores, tudo isso.
é a precarização da mão de obra, né? O nosso receio é a consequência em termos de uma concorrência desleal, né, de parte dos trabalhadores, dos transportadores que podem usar aí de mão de obra sem registro, de mão de obra que está sem controle de jornada. Então, para conseguir manter o valor de um frete, porque hoje nós temos a certeza, e assim, isso já está sendo planilhado, estudado, que assim, o impacto econômico dessa decisão vai aí de 30%, 40%, dependendo do tipo de operação que é desenvolvida por uma empresa de transporte, tá? E nós temos outra dificuldade no setor, que é a escassez de mão de obra de motorista. Isso é uma questão moderna, vamos falar assim, né? Hoje você não vê pessoas que querem de estrada, ou mesmo motorista de entrega, né? Você tem uma população que estaria aí em torno de 40, 50, 60 anos de idade, que se dedica a essa atividade. Nós não temos mais jovens nessas atividades, e nós estamos tentando aí desenvolver a participação das mulheres na atividade, que é, assim, preponderantemente masculina, tá? Então, essas são duas consequências que nós vamos ter que lidar, e assim, num momento de crise mesmo, porque nós temos que conseguir formar a renegociação de fretes, de valores, e também conseguir, com os embarcadores, principalmente, a organização melhor desse tempo de espera. Não vai ser mais possível um motorista chegar num local e ficar 8 horas aguardando para uma entrega, tá? Com relação à greve, o Estado... Oi. Não, pode concluir quanto à greve, eu emendo. Tá, com relação ao estado de greve que foi anunciado pelo Sindicato de Minas, né, isso foi uma posição deles, nós não temos ainda nenhuma posição nesse sentido, né, nós entendemos que a declaração da inconstitucionalidade não vai voltar atrás, não tem como voltar atrás, foi declarada, e agora nós temos que trabalhar aí para melhorar a condição. Nós vamos ter que reorganizar rotas, nós vamos ter que reorganizar o sistema de trabalho, nós vamos ter que reorganizar até mesmo sistemas de controle de jornada, e assim, enfrentar essa situação daqui para frente, né? E agora, com relação ao estado de greve, por enquanto, por parte do Sindicamp, não existe nenhum apoio ao sindicato de tanques lá de Minas. Doutora, a senhora falou sobre a questão da mão de obra, né? E aí me veio à cabeça, eu já encontrei, pelo menos aqui em São Paulo, 3 taxistas que hoje trabalham com táxi que eram caminhoneiros. E eles reclamam do seguinte: todos eles foram categóricos, gente que deixou há mais tempo, outros que deixaram há pouco tempo a profissão, pelo seguinte: o frete é muito barato e eu ganho muito pouco por um trabalho que eu me desgasto demais. E por isso que eles acabam abandonando a profissão. Como solucionar esse problema, tanto para o caminhoneiro autônomo, quanto aquele que trabalha para a transportadora? Porque o que me parece é que o mercado não é mais atrativo porque o desgaste, as jornadas são muito grandes, o tempo, o desgaste, deslocamento para outros estados, é um trabalho muito desgastante, mas que não tem uma remuneração adequada. É essa sensação que vocês têm também, porque com todos os 3 que eu conversei, que eu estou lembrando aqui, a reclamação era essa: eu perco 8 dias na estrada e o que me sobra não é nada, porque eu tenho custos enormes na estrada para fazer esse trajeto. Olha, Thiago, a posição aí que você me passou desses 3, pelo visto, são de transportadores autônomos, né? Eles acabam se associando à empresa de transportes, ou eles mesmos buscam fretes, né? Muitas vezes, por não ter acesso e vamos dizer assim, estrutura mesmo, para conseguir condições melhores vamos falar de valor de frete mesmo, eles acabam se submetendo a essas condições. Baixos valores, fretes, assim, distantes, né? Vamos dizer assim, o que resta para esse agregado, que a gente chama de agregado, né? Acaba sendo vamos dizer assim, o final.
né? As transportadoras, por possuírem, vamos dizer assim, uma condição melhor, né? Por terem uma estrutura, uma organização, realmente elas conseguem ter condições melhores de frete, de fechar contratos, essas coisas assim. O que nós temos dentro da categoria, sim, é uma busca pela valorização do motorista profissional, tá? Nós temos, para você ter uma ideia, algumas empresas dentro do setor aqui do Sindicamp, né, que são associados ao Sindicamp, que o motorista chega a tirar R$8.000 por mês. É mais, por exemplo, do que uma pessoa com grau superior recém-formada, que entra no mercado aí com um salário de R$4.500 por mês, né? Nós chegamos a debater isso internamente, né? Então, nós procuramos valorizar, né? Nós procuramos fazer esse motorista crescer, né? Então, para realmente atrair, né, essas pessoas para o setor, porque realmente existe uma crise, né? Existe a condição daquela, assim, existe um motorista que quer ficar fora de casa, né? Que a vida dele é viajar, e tem um motorista que quer ficar próximo da família, né? Então, são dois setores diferentes, né? E a gente está tentando melhorar aí, em termos internos, essa condição para atrair mais mão de obra, né? Senão vai acontecer o que acontece na Europa, por exemplo, né? A maior parte dos motoristas profissionais são imigrantes, eles não são europeus, né? A maior parte são os imigrantes, muitos brasileiros, inclusive, né? Ou mesmo os nigerianos que conseguem habilitação e seguem. Nós tivemos algumas empresas do setor que tomaram mesmo até a iniciativa de receber venezuelanos para que pudesse suprir essa falta de mão de obra, né? E contratar esses venezuelanos, alguns até passaram por curso de formação profissional, né? As empresas tentam aí subir a categoria da habilitação do motorista para realmente proporcionar uma remuneração melhor. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com a doutora Lisa Helena Caro, assessora jurídica do Sindicamp, o Sindicato das Empresas de Transportes e Cargas de Campinas e região, falando sobre a mudança da Lei 13.103, conhecida como a Lei dos Caminhoneiros. Doutora Lisa, muito obrigado pela sua atenção com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um bom dia, bom trabalho à senhora e toda a sua equipe do sindicato. Muito obrigada, bom dia.